Bem, amados, hoje é a nossa última reunião do ano, e eu não vou pregar sobre Colossenses. Nós teremos um culto diferente. Eu vou pegar lá em Romanos 8. Se algum dia eu tivesse que escolher uma folha da Bíblia, eu escolheria essa folha, que está escrito Romanos 8. Depois você pode ler em casa e você observar o quanto ela é profunda, o quanto podemos descansar no Senhor quando nós lemos esse capítulo dessa carta aos Romanos. Mas nós vamos hoje ler o Romanos 8, mas de 31 a 39. Que você preste bem atenção no que está escrito. Você pode acompanhar lendo aqui na tela, mas que você desperte para o que vai ser lido. Que diz o seguinte: posso ler, amados? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai eterno, muito obrigado, Pai, por essa promessa que tu deixaste para todos nós, Senhor. E que nós possamos sair daqui essa manhã, Pai, edificados, Senhor. Convictos, Pai, através da tua palavra. Amados, quando nós chegamos no final do ano, somos levados a olhar para trás, né? Aquela retrospectiva, né? Então, se olharmos para trás, nós veremos alegrias, veremos lutas, veremos conquistas, mas também veremos lágrimas. Em Romanos 8, Paulo responde a esses sentimentos com uma única verdade. A salvação e o cuidado do crente está firmemente ancorada na obra de Deus. Não interpretamos o que vivemos a partir das nossas circunstâncias, mas à luz da soberania graciosa do Senhor. Talvez não tenha sido um ano fácil para mim, para você, para todos nós, para ninguém. Foi um ano difícil. Eu tenho um caderno onde eu anoto as minhas orações, e já em janeiro começamos a orar por irmãos, pelo Nilson, pelas essas lutas que nós tivemos. Recentemente, meu irmão falece, também em pouco tempo. Agora, o João acabou de falar que o Roberto não está nos seus últimos suspiros. Então, a gente observa que tivemos muitas lutas, muitas batalhas. Às vezes, nós vivemos daquele sentimento entre fé e medo. Medo do futuro, medo do pecado que habita em nós, medo das acusações da nossa consciência.
nas circunstâncias que nos envolvem, no nosso entorno. Vivemos num tempo de incerteza, aonde parece que a injustiça dos homens tem prevalecido. Doenças têm nos atingido em nossas casas, guerras, perseguições, atentados, mortes, assassinatos. Basta você entrar na internet, você vai observar tantas coisas ruins que têm acontecido. O Senhor, Ele não prometeu a nós uma vida sem problemas, mas reconheceu que no mundo teríamos dificuldades, ou melhor, aflições. Mas Ele nos manda descansar, ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e uma vitória que foi confirmada na cruz e na ressurreição, como aqui Paulo fala, não na sua morte, mas na sua ressurreição. O Senhor, Ele não vai dar tudo o que eu quero. O Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. Muitas vezes nós temos esse sentimento de que eu sou a pessoa mais importante, que todas as coisas colaboram para a minha vida, como se o Senhor estivesse à minha disposição, como eu pudesse ordená-lo, como eu pudesse decretar algo. E nós temos que ter a humildade de reconhecer quem nós somos. Saber que o Senhor me dá tudo o que eu preciso, não tudo o que eu quero. Paulo vai afirmar no versículo 31, que ele diz: que diremos então dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de que coisas? Né? Diante de que coisas? Como Paulo escreve aqui. Que diremos então diante dessas coisas? Sabe que coisas, amados? De que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Diante dessas coisas que nós fomos justificados por Cristo, quem será contra nós? O Espírito Santo, ele vai nos garantir a vida eterna. No versículo 26 vai dizer, Deus Pai vai garantir a nossa vida eterna. O Filho, Deus Filho garante a nossa vida eterna. Já está tudo revelado, já está tudo pronto. Nada vai ser acrescentado nem retirado. O propósito da vida do Senhor, o propósito da minha vida diante do Senhor, ele já foi pré-determinado. E na sua vida também. Antes de você ter nascido. Essa pergunta, ela não nega a existência de um inimigo, mas afirma se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter? Se Deus, Criador de todas as coisas, está do nosso lado, se Ele nos escolheu, se Ele nos amou, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou e já decretou a nossa salvação, então somos vitoriosos e amados, invencíveis. John Stott, ele escreveu algo interessante. Ele falou, o mundo, a carne e o diabo pode continuar alistando-se contra nós. Porém, nunca poderá vencer se Deus é por nós. Lutas teremos, dificuldades teremos. Mas nós somos resilientes. Nós entortamos, mas nós não quebramos, amados. E esse ser não revela uma dúvida.
Muito pelo contrário, uma certeza. Se Deus é por nós, então. Isso é uma afirmação. Se Deus é por nós, por que tens medo? Se Deus é por nós, por que receias? Se Deus é por nós, por que tens dúvida? Não chegamos aqui, amados, porque nós somos fortes, mas porque fomos sustentados. Do início ao fim, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos suportado com amor, com graça, misericórdia e paciência. O autor de Hebreus escreveu: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não negamos as batalhas, mas confessamos que em Cristo fomos sustentados e conduzidos à vitória. Não essa vitória triunfalista que muitas vezes é proclamado, aonde você é o centro, você vai conquistar. Não, amados, é a vitória sobre a incredulidade, aonde apesar de nós reconhecemos que o Senhor reina sobre todas as coisas, apesar de nós, o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele nos dá essa vitória. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Roma, não como sofrimento alheio, mas como quem reconhece perseguição, perdas, dores. E assim ele vai proclamar, amados: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, não sou eu que estou falando. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala isso. Isso significa que eu agora estou bem. Isso significa que, apesar de mim, apesar de todas as coisas, o Senhor tem nos sustentado. E diante dessa introdução, nós veremos 3 pontos. O primeiro, o reconhecendo as lutas sobre a providência de Deus. Como nós vimos, amados, a vida cristã não é isenta de tribulações. Jesus mesmo advertiu: no mundo passais por aflições. João 16:33. Como igreja, amados, enfrentamos desafios externos, internos, enfermidades, crises familiares, pressões, limitações humanas. Porém, a Escritura afirma que nenhuma dessas lutas é acidental. Nada acontece por um acaso. Nada acontece sem que Deus não saiba, sem que Deus não tenha determinado e decretado. Ele não é pego de surpresa. Em nada. Deus decreta os fins, também ordena os meios. Como lemos em Romanos 8:28, todas as coisas, inclusive as difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu já contei, vou falar de novo. Eu me converti com esse versículo. Mas só que eu entendi errado. Quando esse amado irmão chamado Alberto falou
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, agora eu estou perfeito. Tudo vai cooperar para o meu bem. Agora eu estou grandão. Tudo coopera para o meu bem. Tudo vai dar um jeito para que... Só que ele fosse mais amado. As coisas difíceis também cooperam para o teu bem. Foi aí que eu entendi a soberania de Deus, o cuidado de Deus, que até nas coisas ruins na minha vida, acontecem na minha vida, são para que isso coopere de alguma maneira, para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu seja forjado. Paulo vai dizer, o segundo ponto, celebramos as vitórias em Cristo, não em nós. Paulo não diz que somos vencedores por nossa força, por nossas estratégias, por os nossos jeitinhos, mas por meio daquele que nos amou. A nossa vitória está em Cristo. Ela foi conquistada e consumada na cruz, confirmada na ressurreição e aplicado em nós pela graça. Amados, graça é algo que recebemos, mas não merecemos. Misericórdia é não recebemos o que merecemos. O Senhor, através da sua graça e misericórdia, Ele nos tem sustentado. Se permanecemos firmes, amados, foi Cristo que nos guardou. Se avançamos, foi Cristo quem nos conduziu. Se estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado. Muitas vezes nos colocamos como referência. Muitas vezes queremos usar os nossos exemplos como referência. Mas, amados, a nossa referência é Cristo. Somente Ele. Quando Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A referência da sua vida não era Ele. Porque toda a sua capacidade, Ele abriu mão. E ainda diz que de todos eu sou o melhor. Mas Ele abriu mão, porque Ele apontou a sua referência como em Cristo. E Cristo crucificado. Em 2 Coríntios 2,14 vai dizer o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. A nossa referência tem que ser Cristo, amados. O nosso andar, o nosso modo de viver tem que ter como referência Cristo. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Porque a nossa carne grita. A nossa alma berra. Ninguém disse que ia ser fácil. Quando somos desafiados pela palavra, ela vai dizer, persevere. Ela vai falar, esforce-te. Não tema. Terceiro e último. A esperança
que nos conduz a um novo ano. O texto em Romanos 8, lá no último versículo, ele vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem no passado em suas dores, nem o futuro nas suas incertezas. E que nós, ao entrarmos nesse próximo ano, não é uma mágica. Muitas vezes achamos que quando o relógio vira meia-noite, as coisas mudam. Seria muito fácil assim, né? As contas zerassem, a doença zerasse, as dificuldades zerassem. Mas não. Não podemos ter essa ingenuidade triunfalista, aonde dizemos, se Deus quiser, ano que vem vai dar tudo certo. Alguém já falou isso ali além de mim, isso? Ano que vem vai ser diferente, graças a Deus vai dar tudo certo. Mas nós temos que entrarmos com a esperança em Cristo, que está no controle de todas as coisas. Esse ano tem sido um ano que nos ensinou muitas coisas. Muitas coisas. Esse caderno que eu estava olhando, olá. Nesse caderno que eu estava olhando, a gente começa a observar quantas respostas que o Senhor tem dado sobre as orações que são feitas. Quantas respostas? Não mérito meu, não mérito seu, mas pela soberania do Senhor. O quanto o Senhor tem feito. O quanto o Senhor tem feito. Hoje a primeira música que nós cantamos, Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, e principalmente, porque ter morrido no meu lugar. Morrido no teu lugar. Confiamos, amados, não na ausência de lutas, mas na presença constante do nosso Senhor. O mesmo Cristo que foi fiel até aqui, continuará sendo suficiente adiante. O Senhor é a nossa suficiência. O Senhor é a nossa suficiência. Como ele fala, Paulo, minha graça te basta. Vamos aplicar, amados. Encerramos esse ano com gratidão, humildade e uma esperança viva. Tivemos lutas, choramos, mas fomos guardados, edificados, fortalecidos em Cristo. Somos uma igreja peregrina, amados. Nesse mundo nós somos peregrinos, passageiros. Estamos em uma jornada. Vivemos o presente enquanto aguardamos a volta do Senhor. Não fomos e nem estamos abandonados. Somos frágeis em nós mesmos, mas mais que vencedores naquele que nos amou. Que tenhamos uma expectativa de um novo ano com os olhos firmes no Senhor, os nossos olhos fitados no Senhor.
autor e consumador da nossa fé. Certos que a vitória final já nos foi garantida pela graça soberana de Deus. Amado, já está garantido. O que Jesus conquistou na cruz está garantido para cada um de nós. A remissão dos nossos pecados, a eternidade. Não como um direito, mas como uma graça. E com essa convicção, confirmada na graça, selada no amor de Deus, é que somos convidados nessa manhã, amados, a ouvir a sua voz e encerrar este ano com gratidão, fé e esperança. A Ele seja a graça, a glória, agora e por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tu nos desse esse ano, Senhor, por tudo que fizesse, Pai, tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de ter nos despertado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de podermos esse ano, Pai, termos aprendido mais de Ti, Pai. Obrigado, Pai, pelo crescimento da Tua igreja, Pai. E cada vez mais possamos em todas as coisas, Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor. Porque toda honra, toda glória pertence a Ti, Pai. Amém?